Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo e minha pova, como se diz aqui na minha região. Oi, meu povo bonito, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu estou trazendo a história da Marilene. É uma história complicada e ela tem aí algumas dúvidas e eu vou trazer para vocês. E ela quer a opinião de vocês, quer saber o conselho que vocês dão para ela. E é isso. Então, bora começar? A Marilene, ela conheceu a Silvana há uns anos atrás na cidade dela. Essa Silvana, ela não morava naquela cidade, tinha pouco tempo que ela estava ali. E, assim, um conhecido da Marilene conhecia a Silvana. E num dia que eles saíram para poder ir numa lanchonete e tal, esse conhecido chamou a Silvana para ir. A Marilene conheceu a Silvana logo de cara e já gostou da Silvana. Já falou, nossa, interessante e tal. E a Silvana, assim, com características que dava para entender, pelo menos na cabeça da Marilene, ela acreditava que a Silvana realmente ficava com mulheres também. E a Marilene, por ser muito feminina e tal, ela já falou para mim, eu conheço um pouco dessa versão dos fatos também, que quando você é uma mulher que fica com outras mulheres, você, sendo muito feminina, às vezes você não dá muita pinta, né? E você acaba não conseguindo que tantas pessoas cheguem em você. E a Marilene já tinha acostumado com isso. E assim que ela viu a Silvana, ela meio que, né, cumprimentou ali e tal, ficou olhando para ela de um jeito diferente e já jogou um charme. Falou assim, nossa, essa Silvana aí, hein, dá um caldo. Ela falou de um jeito que dava para Silvana ouvir. E ali as duas riram e ficaram naquele mesmo dia. Bom, acontece que a Marilene tinha terminado um relacionamento recentemente, então ela estava ali com o coraçãozinho um pouco machucado, magoada, mas ela começou a ficar ali com a Silvana e bora. Era isso que ela queria. A Marilene, nessa época, estava trabalhando em uma lojinha, só que ela buscava novas oportunidades no mercado e ela chegou a fazer entrevistas em uma outra cidade. Ela morava ali e tal, só que onde ela morava não tinha tantas oportunidades no mercado de trabalho. Até que ela foi convidada para fazer uma entrevista de emprego fora. Ela passou, conseguiu um emprego. Era uma oportunidade muito boa, então ela falou: é isso, eu vou. Coincidentemente, a Silvana, ela tinha alguns parentes ali naquela mesma região onde a Marilene tinha conseguido aquela vaga. E quando a Marilene, né, contou ali que ela iria se mudar e tal, estava contando a novidade, né, porque as duas passaram a ficar mais regularmente, a Silvana também se empolgou, falou, olha que legal, eu posso tentar conseguir um emprego também nessa mesma região, tem uns parentes que moram lá, vou ligar, vou ver como é que fica. Então, assim, a Marilene ia mudar, a Silvana também para a mesma cidade, mas elas não iam morar juntas. Não tinha sido este o combinado. Acontece que as duas se mudaram, a Marilene começou a trabalhar. É um emprego que tinha grandes chances e oportunidades. Era uma área onde ela conseguiria realmente melhorar ali a sua renda conforme o desempenho dentro do trabalho. Então ela teria ali que lidar com metas, algumas coisas, e o primeiro mês foi passando, foi muito interessante. Logo ela já aprendeu a mexer com o sistema, já deu tudo certo e tal. E a Silvana falando que estava procurando emprego, aquela coisa, tô procurando, tô procurando, tô procurando. As duas foram ficando. E com 2 meses que a Marilene estava já mudada para essa outra cidade, mas ainda no período de experiência, ela e a Silvana foram ficando tanto,
que chegou um momento que a Silvana estava ficando mais na casa da Marilene do que na casa dos parentes dela. E sempre falando que estava buscando emprego. Eu tô buscando, que isso e que aquilo. Quando Marilene viu, Silvana basicamente já estava intocada dentro da casa dela. E aí, ela muito apaixonada, falou, quer saber? Já começou ali a deixar uma gaveta da casa para ela. De repente, eram 2 gavetas. De repente, ela comprou um armário para a Silvana deixar as coisas na casa. De repente, quando ela viu assim, a Silvana já estava morando lá. Então, todas as roupas, tudo que a Silvana tinha já estava lá, mas a Silvana não tinha levado nada além de si mesma e as roupas. Então, assim, cômoda, tudo quem comprou foi a Marilene. A Silvana mesmo não tinha comprado nada. E aí, aquela coisa, vou procurar emprego, mas Silvana nunca procurava. E a Marilene começou a trabalhar, e assim, com a Silvana dentro de casa, o custo de vida dá uma aumentada. Porque, assim, o aluguel é aquele mesmo valor, mas água, luz e comida aumenta. E a Silvana gostava de tomar uns 3 banhos por dia. A Silvana ficava só dentro de casa. Silvana não saía, ficava só em casa. E falando que estava procurando emprego, mas nada. E quando a Marilene apertava ela um pouco mais, ela falava, meu primo tá arrumando uma coisa pra mim, e isso e aquilo. Mas a Marilene mesmo disse que não via movimento da parte dela. Mas a Marilene já estava muito apaixonada. E assim, criando uma visão de futuro com a Silvana. Só que como que você vai ter futuro com uma pessoa que não tá correndo atrás de nada, né, gente? Complicado. As coisas começaram ali a acontecer e a Marilene, durante essa mudança, não tinha nem tanquinho nem máquina de lavar. E aí, gente, o que começou a acontecer? Que pra mim é o mais absurdo. A Marilene, ela trabalhava, ela saía de casa 7 horas, ela ia trabalhar, ela saía a pé, pegava um ônibus, ia pro trabalho, voltava, subia, né, o caminho que ela tinha que fazer ali a pé. O ônibus deixava ela num lugar e ela tinha que subir ainda mais um pouco para chegar até a casa dela. E quando ela chegava em casa, a casa estava bagunçada, roupa sem lavar, não tinha janta, não tinha lanche, não tinha nada pronto. Então ela chegava em casa, a Silvana, bonita, deitada na cama, e a Marilene ainda tinha que arrumar a casa, lavar roupa, lavar a varanda da casa e ter ainda um pouco mais de trabalho. Então, isso começou a acontecer de forma recorrente e a Marilene se sentindo ali completamente cheia de tarefas para fazer, toda atarefada, cobrando da Silvana, não via uma mudança de comportamento na Silvana, mas ela continuou empurrando essa relação com a barriga. Bom, em um dia que a Marilene estava voltando do trabalho, ela avistou um cachorrinho abandonado, machucado, e a Marilene já estava com intenção de adotar um cachorro e ela resolveu pegar aquele cachorro para ela. Então, era o Thor, aquele cachorro. Ela levou o Thor para casa, resolveu adotar, tirou as pulgas. E aí, a Silvana já falou: Olha, você tá arrumando problema, porque eu não vou cuidar de cachorro. Essa responsabilidade vai ser inteiramente sua. Já tenho um monte de coisa pra fazer aqui dentro de casa. Eu não vou cuidar de cachorro nenhum. E a Marilene, tá. É uma coisa que eu quero fazer. E quem mantinha a casa era a Marilene, gente. Quem iria comprar ração, pagar veterinário, era tudo ela. Então, além de tudo que a Marilene já tinha que fazer, ela foi lá, pegou o Thor, adotou, levou no médico. Como era um cachorrinho adotado e a Marilene conhecia algumas pessoas da região ali que tinha uma ONG, ela conseguiu alguns dos tratamentos, ela conseguiu desconto, outros tratamentos ela ganhou uns medicamentos.
Então, ela conseguiu uma ajuda de custo ali, ficou com o Thor, e o Thor, ele era pequeno, mas o Thor iria crescer. Bom, a Marilene continuou na jornada de trabalho dela dupla, de casa e do próprio trabalho dela, e chegando em casa, a Silvana lá plantada dentro de casa, e a Marilene tendo que fazer tudo. E a partir do momento que ela adotou o Thor foi crescendo, e o que o Thor começou a fazer? A Marilene, ela lavava roupa 1 ou 2 vezes na semana, normalmente quando ela chegava do trabalho. Então ela chegava em casa cansada e ela lavava a roupa na mão, porque não tinha máquina nem tanquinho. Depois de um tempo que ela estava morando ali, ela conseguiu um cartão de crédito e conseguiu parcelar o tanquinho. E aí o tanquinho, ele vai bater a roupa. Você tem ali, no caso, né, que ela me explicou da casa dela, ela tinha a varanda e o tanque. Então ela tirava as roupas do tanquinho, enxaguava no tanque e colocava a roupa para secar. Então ela fazia isso todos os dias. Eu também já fiz muito isso quando eu me mudei. Então ela fazia isso. Ia lá, lavava a roupa e tal. E o Thor, o que ele fazia? A roupa estava no varal, muitas vezes o Thor pegava aquela roupa e ele rasgava a roupa toda do varal. Ele deixava a casa bagunçada. Às vezes, se chegava a encomenda para Marilene, se o carteiro deixava deixando alguma coisa, passava deixando alguma coisa, o Thor ia lá e estraçalhava tudo que chegava, encomenda e tal. E a Silvana dentro de casa, quando a Marilene chegava, a bagunça do Thor do lado de fora estava lá. A Silvana não pensava em ajudar. Tudo bem que quem teve o primeiro intuito de adotar foi a Marilene. Mas enquanto ele fazia a bagunça, a Silvana não mexia em nada. E a Marilene reparou uma coisa: o Thor pegava a roupa do varal. E a Marilene lavava a roupa da Silvana e dela. Bom, acontece que o Thor nunca pegava a roupa que era da Silvana. Ele pegava a roupa da Marilene, ele pegava, sei lá, se ela lavasse um tapete, se ela lavasse uma toalha, se ela lavasse uma cortina. Ele pegava essas coisas, mas nunca tinha pegado roupa da Silvana. Então, assim, quando a Marilene chegava, só a roupa dela estava rasgada e as coisas de casa. As coisas da Silvana nunca rasgavam. Passado ali mais um tempo, chegou um momento que a Marilene começou a correr mais atrás de serviço para a Silvana do que a própria Silvana. Então, depois que a Marilene passava em casa, arrumava a casa, deixava a casa arrumada, ela ainda entrava no computador e começava a pesquisar vagas de emprego. Ela montou um currículo para a Silvana. A Silvana, na maior má vontade do mundo, aí a Marilene foi lá, pegou os dados da Silvana, pediu uma foto com maior custo. A Silvana enviou uma foto para ela colocar no currículo. Ela colocou no currículo, arrumou o currículo e ela começou a mandar o currículo da Silvana para as empresas. Então demorou. Aí teve vezes da Silvana fazer entrevista de emprego, que parecia que a Silvana não queria trabalhar. Parecia que ela respondia as coisas nas entrevistas com má vontade. Mas a Marilene, lembrando, isso ela tá me contando na atualidade, mas na época ela estava passando por isso tudo e ela não percebia o quanto ela estava sobrecarregada. Então, para ela, estava tudo bem. Estava tudo bem. Ela estava lidando com aquilo muito bem porque ela estava muito apaixonada pela Silvana. Bom, acontece que finalmente a Silvana conseguiu ali um trabalho para trabalhar em um restaurante. Nesse restaurante ele trabalhava, era restaurante barra bar, então ele passava a funcionar ali mais ou menos depois do horário de almoço e rendia até a noite. A Silvana começou a trabalhar naquele bar com muita má vontade e todo dia que ela chegava em casa, ela tinha uma reclamação para fazer sobre o trabalho, sobre cliente, sobre a dona do estabelecimento,
sobre o dono do estabelecimento. Quando eles pediam ela para fazer alguma coisa, ela reclamava. Ou seja, ela estava no trabalho, mas se alguém pedisse ela para fazer o trabalho dela, ela reclamava. Mas, novamente, a Marilene, né? Tudo bem, gente. Isso não é nada, ela conseguiu um trabalho, finalmente a gente vai crescer, vai juntar um dinheiro e tal. Bom, chegou o momento do primeiro pagamento da Silvana. Silvana recebeu o primeiro pagamento dela. E aí, né, que ótimo, alguém para dividir as contas. Acontece que a Silvana, ela passou menos do que o combinado para a Marilene. Primeiro que ela falou que contas de cachorro ela não ia pagar porque ela não tinha adotado cachorro algum. Beleza, Marilene, essa parte nem entrou ali nessa questão sobre cachorro nem nada. Mas aí, a parte de alimentação, a Silvana falou que não ia dar a maior parte para Marilene ali da alimentação, porque ela estava comendo muito no novo trabalho dela e que ela acabava utilizando o dinheiro se ela quisesse comprar alguma coisa a mais no serviço. Então, um dia que ela quisesse ali beber um refrigerante, beber uma água, né, diferente ali, uma água saborizada, se ela quisesse beber um suco, ela comia no restaurante, mas o extra que ela comia, ela comprava. Então, ela não passou boa parte do dinheiro. Silvana também falou que estava precisando de roupas novas. Então, parte do dinheiro ela não ia passar para a Marilene, porque ela precisava de comprar roupas. E o lugar onde ela estava trabalhando, a Silvana ali, dava a parte de cima, a blusa e tal, mas não dava calças. Então, ela tinha que comprar calças para o trabalho. Bom, ela passou uma parte ali para a Marilene falou, tá bom, não recebia nada antes, pelo menos agora é alguma coisa. Isso aconteceu durante 3 meses. No final do 3º mês, quando a Silvana ia ficar oficialmente no trabalho, ela discutiu com a dona do restaurante e foi mandada embora. Ela foi mandada embora sem justa causa, então ela recebeu ali um dinheirinho, voltou a ficar só dentro de casa, falou que procuraria um emprego, mas ficou naquelas. Deu apenas uma parte do valor para Marilene e não deu mais nada. E aí, ela ficou ali com aquele dinheiro, ela falava para Marilene que uma parte daquele dinheiro era para ela se sustentar enquanto ela não estivesse trabalhando, mas quem estava sustentando a casa era a Marilene. E ela não passou nada para Marilene. Voltou a ficar ali nas costas da Marilene. Até que as coisas começaram a pesar. E ao longo dessa história que eu estou contando aqui, elas já estavam há 2 anos juntas. Foi chegando, né, para completar esses 2 anos de relacionamento, e a Marilene ela foi se sentindo cada vez mais sobrecarregada. Até que um dia, e além de tudo, uma parte que eu não contei aqui, é que a Marilene que fazia compras, literalmente ia fazer compras. Então, além de pagar, a Marilene ela chegava cansada do serviço, ela tinha uma pequena jornada ali que ela teria que atravessar, subir numa parte ali para chegar na casa dela, ela tinha que fazer compra lá embaixo e ainda subir carregando sacola, ou quando ela tinha a oportunidade, ela chamava um táxi, um carro de aplicativo, para conseguir levar a compra em casa. Então, além de tudo, ela tinha que fazer as compras porque a Silvana, segundo a Silvana, ela não gostava de fazer compra. Ela não queria fazer compras, ela não levava jeito para isso e odiava o supermercado. Sempre falou isso, odeio supermercado. Bom, então, a Marilene, em um certo dia, voltando ali do trabalho, ela estava dentro do ônibus, começou a chover e ela fez uma compra no Hortifruti, no supermercado, e subindo o morro do supermercado, a sacola de mercado dela rasgou. E ali saiu vazando arroz, pacote de feijão, latinha de milho. Então a latinha saiu rodando e descendo ali o morro e a rua, e ela viu
só a latinha indo junto com a água embora ali, com a enxurrada da chuva no cantinho ali da rua e tal. E aí ela resolveu ligar para Silvana descer ali, né, da casa dela, sair do castelinho de princesa onde ela estava, para ajudar a Marilene com as compras, porque as compras estavam muito pesadas, ela não tinha recebido ainda, então ela não tinha dinheiro para pedir um carro de aplicativo ou um táxi para ajudar ela a subir com as compras. E aí a Silvana respondeu que não iria, que estava cansada. Cansada de quê, gente? Ficando só dentro de casa, sem trabalhar. Falando que estava cansada, passando mal e que não iria descer, que a Marilene tinha sido uma idiota de ter feito compras em um dia de chuva. Por que a Marilene não deixou para comprar em um outro dia? E ali, se sentindo humilhada, depois dessa briga, porque elas chegaram a discutir um pouco ali no telefone, a Marilene finalmente acordou. E aí ela olhou para a situação que ela estava e ela pensou, gente, eu não recebo mal, eu recebo bem. Eu tô deixando de guardar dinheiro porque eu tô sustentando uma pessoa que não quer trabalhar na minha casa e nem para me ajudar a fazer compra, sabe? Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo humilhada. A pessoa não sai do pedestal nem para vir aqui me ajudar a carregar essa compra, para subir para casa, comida que ela vai comer e que eu vou ter que preparar. E ali naquele dia, a Marilene percebeu que ela estava numa via de mão única e que ela estava nessa relação sozinha. Então, a partir daquele dia, ela esfriou, né, aquela paixão toda que ela sentia pela Silvana, mas ainda assim, ela empurrou mais um tempo o relacionamento com a barriga, porque, segundo ela estava ali se afastando psicologicamente da Silvana até chegar ao ponto delas terminarem. Ela levou aquela situação e depois disso muita coisa continuou acontecendo. E aí, gente, teve situações do tipo a Marilene ir fazer compra, a Silvana falar que tá morrendo de vontade de comer um churrasco e beber uma cerveja, e a Marilene ir lá comprar cerveja, fazer churrasco. E às vezes a Marilene nem bebia e a Silvana ficava bebendo, se esbaldando e comendo, e a Marilene preparando tudo. Então, vocês já imaginam, né? A Marilene levou esse relacionamento por mais um tempo e na hora que estava dando quase 3 anos de relacionamento, ela viu que realmente não tinha mudança na vida da Silvana e ela terminou, pediu para Silvana pegar as coisas, né, dentro de casa. Silvana chorou, falou que ia mudar, que as coisas iam melhorar, que ela ia arrumar um trabalho, que justo agora que ela estava conseguindo um serviço com o primo dela, a Marilene fez isso e tal, mas a Marilene não quis nem saber. Ali, ela bateu o martelo e falou que não queria mais. Bom, as coisas foram acontecendo, Marilene finalmente saiu daquele relacionamento, a Silvana pegou as coisas dela e sumiu. A Silvana bloqueou Marilene em tudo, nem ao menos agradeceu esse tempo todo que ela ficou ali nas costas da Marilene e não viu a Silvana durante um tempo. Acontece que passou 3 anos. A Marilene teve outras relações, acabou não dando certo e depois de 3 anos, em uma festa, ela acabou encontrando a Silvana. E nessa festa, as duas já estavam meio alteradas ali, cada uma com seu grupo de amigos, separadamente. Elas se encontraram e acabaram se beijando. Elas se beijaram, foi aquela coisa, e a Marilene sentiu um fogo reacender. Acontece que a Marilene, conversando com a Silvana contou para ela que estava trabalhando, que estava super bem, que estava morando numa kitnet naquela mesma cidade onde elas moraram, né, ali. A Marilene continuando naquela cidade, elas estavam numa festa nessa mesma cidade. Então ela falando que estava morando numa kitnet, num outro bairro, que tinha comprado móveis,
que estava muito bem de vida e tal. E assim, a Marilene ficou muito feliz, porque ela pensou assim: nossa, fulana realmente, desde que a gente terminou, ela mudou de vida. E aí, na época que Silvana e Marilene estavam namorando, na primeira vez lá que elas se encontraram e começaram a namorar, tinha uma coisa. A Silvana também tinha dificuldade para conseguir emprego, porque, devido a alguns acontecimentos do passado, da vida da Silvana, ela não tinha conseguido terminar os estudos. Era uma coisa complicada, o pai e a mãe se separaram, ela perdeu os pais enquanto era nova, então ela não deu continuidade nos estudos ali de ensino médio e tal. E uma das coisas que a Marilene sempre cobrou da Silvana quando as duas estavam juntas é que a Silvana terminasse os estudos, fizesse ali o EJA, né, ou uma outra prova do governo para conseguir o ensino médio. Porque isso ia possibilitar com que ela fizesse uma faculdade, fizesse outros cursos técnicos também, e ampliasse aí a possibilidade de trabalho para ela. A Marilene sempre cobrou isso na relação. Elas discutiam já sobre esse assunto. Eu cortei aqui muita parte de brigas e discussões que elas tiveram pelas mesmas coisas, mas elas sempre discutiam e batiam na mesma tecla, tanto de arrumar emprego, quanto desde que a Marilene se deu por conta naqueles 2 anos que ela estava junto, que ela estava subindo o morro e as coisas caíram, a Marilene começou a intensificar as cobranças em cima da Silvana. Então, elas passaram a brigar muito mais, né? Bom, uma das discussões da Marilene, então, era para que a Silvana tirasse o diploma de ensino médio e começasse um cursinho. E ali, quando elas se encontraram naquela festa, a Silvana contou para a Marilene a novidade, que ela tinha finalizado os estudos, que ela tinha conseguido o diploma, que ela estava entrando num cursinho, que ela tinha conseguido um emprego muito bom e mais estável, que as coisas estavam fluindo, que ela estava muito bem. Bom, a Marilene voltou a ficar encantada pela Silvana e pensar: cara, encontrei com ela de novo porque a gente tá numa fase que agora as coisas vão dar certo. Finalmente, a Silvana, ela arrumou um emprego bom. Olha só, ela conquistou a casinha dela, as coisas de dentro de casa, sofá novo, geladeira, televisão, tudo novinho. E concluiu, olha, o ensino médio, tá fazendo cursinho, tá tendo planos para o futuro. Eu acho que dá para eu investir nessa relação de novo. E que vai dar tudo certo. Bom, Marilene e Silvana voltaram a ficar, cada uma nas suas respectivas casas, sem promessa de relacionamento, mas começaram ali a ficar novamente. Na época que as duas namoraram, naquela primeira vez, elas tinham uma amiga em comum. E quando elas terminaram, essa amiga acabou ficando mais próxima da Silvana e a Marilene acabou se afastando ali até de outras rodas de amigos e tal. E consequentemente dessa amiga também. Vou colocar o nome dessa amiga de Natália. Bom, a Natália viu todo esse crescimento da Silvana ali e tal. E quando a Marilene se reaproximou da Silvana, consequentemente, ela se reaproximou da Natália também. E assim, elas não tinham discutido nem nada. Então, tava tudo bem entre a Natália e a Marilene, né? E aí, por coincidência, a Silvana estava trabalhando com uma Natália, porque tinha sido a Natália que tinha arrumado esse emprego para ela. E aí a Marilene agradeceu a Natália, falou que a Natália era um anjo, que tinha, né, conseguido esse trabalho para Silvana, que isso seria muito bom, que agora finalmente ela
e a Silvana teria um relacionamento, uma possibilidade de relacionamento, né? Bom, neste ponto que nós estamos agora. Acontece que há pouco tempo a Natália teve uma briga com a Silvana no ambiente de trabalho, por questões de trabalho e por fora do trabalho. Porque você tem um amigo no trabalho, gente, complicado levar isso também, né? É a vida de amigo, a vida profissional. As duas tiveram uma briga feia. E a Natália procurou a Marilene para conversar. E eis as revelações que a Marilene descobriu. Primeiro, que a Silvana falou para a Marilene que ela estava com dinheiro juntado no banco, que as coisinhas dela estavam tudo paga por causa que ela tinha juntado dinheiro e comprando as coisinhas de casa para ela morar. E tudo. Natália procurou Marilene para revelar que, primeiro, parte das coisas que Silvana tem em casa foi porque Silvana se relacionou com uma moça. A moça mobiliou a casa quase toda junto com a Silvana. A moça acabou descobrindo que a Silvana traía ela. Silvana não estava trabalhando nessa época. A moça tinha uns parentes fora do país, brigou com a Silvana e acabou deixando esses móveis para a Silvana. Sabe aquela coisa assim? Enfia naquele lugar esses móveis e tudo. E simplesmente foi embora e a moça aproveitou de uma oportunidade que ela teve para ir morar fora do país. Então, Silvana estava com uma casa mobiliada por isso. Segundo, a moça tinha umas questões que ela não tinha conseguido alugar a casa no nome dela. Então, a kitnet que a Silvana estava morando só estava no nome da Silvana porque a moça alugou. Mas quem pagava o aluguel daquela casa durante um bom tempo foi essa moça que a Silvana se relacionou. Bom, depois de um tempo, a Natália realmente arrumou esse emprego para a Silvana, para ela conseguir se manter depois que a Silvana não estava mais com essa moça, né? Então, a Silvana começou a trabalhar neste emprego e reclamando de tudo nesse novo emprego. Ela reclamava de cada coisa. Só que acontece que para Silvana conseguir este emprego, a Silvana tinha que ter o diploma. E sabe como que Silvana conseguiu o diploma? A Silvana comprou esse diploma. Ou seja, ela fez algo que caracteriza aí um ato erradíssimo, onde ela está burlando um documento oficial para colocar como se ela realmente tivesse finalizado o ensino médio quando ela não finalizou. Então, esse diploma que ela tem é comprado. E ela comprou pesquisando através de umas indicações aí, de umas pessoas que ela conhecia. E o dinheiro para ela comprar esse diploma, ela pegou com quem? Com a Natália. A Natália contou isso tudo para Marilene e falou para ela: não tem cursinho, ela não vai fazer nenhum cursinho, ela não tem nem planos de fazer cursinho. E ela falou para mim, Natália falou isso para a Marilene. Ela falou para mim que ia te colocar nas mãos dela, ia fazer que você fizesse tudo por ela novamente, ia levar você na Lábia, que ia te contar sobre esse diploma, ia fazer você ver que ela tem uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Ela me fez prometer que eu não te contaria sobre esse diploma e essas outras coisas,
mas ela não tem planos de fazer cursinho, não tem nada. E o salário que ela ganha vai todo para bebida. E um acréscimo que eu trago aqui agora é que a Natália falou: Silvana está envolvida com drogas. Então, o dinheiro da Silvana tá indo todo para drogas e bebidas. E já aconteceu da Silvana ir trabalhar virada de festa e drogada e até se drogar dentro da empresa. O que é muito pesado, gente. É muito pesado. A Marilene ficou muito assustada sabendo dessas revelações. A Natália falou que a vontade dela era denunciar a Silvana tanto no trabalho quanto para outras questões aí. E que a Natália achava que a Marilene não merecia o que a Silvana estava fazendo com ela e por isso estava contando. Parte da briga da Natália e da Silvana tinha sido por causa desse dinheiro que a Natália tinha emprestado para ela. A Silvana acabou pagando esse dinheiro, mas a Natália, mesmo assim, resolveu contar para a Marilene toda a verdade. E agora, nós temos a questão da Marilene. A Marilene está chocada com as informações que ela recebeu e ela percebeu que nunca houve uma melhora da Silvana. Segundo a Natália, a Silvana reclama todo dia do fato dela estar trabalhando, de ela ter que fazer o serviço dela. Então, se a chefe dela manda ela fazer simplesmente o trabalho dela, vamos supor que ela trabalha numa escola como faxineira. Se a diretora da escola chega para ela e fala assim: olha, hoje nós vamos ter uma reunião de pais na sala 5, eu preciso que você limpe lá para mim, dê um jeito naquelas janelas e tal, por gentileza. A Silvana fica brava, porque a diretora pediu para ela fazer o trabalho dela. Vocês concordam que é o trabalho dela? Pois é, ela fica brava de ter que fazer o próprio trabalho. E aí, assim, quem que não queria trabalhar, né, meu anjo? Todo mundo. Se pudesse, ficava à toa, não ia querer trabalhar. Só que a bonita, né, fica dessa forma. Fica brava ao ter que trabalhar. E a Marilene, agora, tá assustada com a situação. Mas a Marilene, essas são as palavras minhas agora. A Marilene acha que ela é a Mulher Maravilha, porque ela acha que se ela, com jeitinho, conversar com a Silvana, ela consegue fazer a Silvana melhorar de vida. Gente, ela acha que se ela conversar com a Silvana e conseguir mostrar para a Silvana o quanto que a Silvana está errada e dizer para a Silvana que a Silvana nunca precisava ter mentido para ela vai conseguir fazer com que a Silvana melhore de vida. Ela vai fazer com que a Silvana perceba o grande erro que ela está cometendo e, além de tudo, ela vai conseguir fazer com que a Silvana deixe de usar drogas. Assim, gente, complicado, né? Eu acho que ninguém consegue ser tão salvadora da pátria assim. A pessoa ela só consegue mudar de vida se ela quiser. E aí, uma opinião minha. Marilene não é casada com Silvana, não tem compromisso algum com Silvana agora. E eu acho, Rayane, acho que a Silvana deveria ser orientada por um profissional, procurar ajuda, e a Marilene não tem que se meter nisso. Porque assunto de droga é complicado. A Silvana, outra coisa, Silvana não se mostrou ser uma pessoa digna de confiança, mentiu sobre vários aspectos da vida dela aí pra Marilene. E, sinceramente, quem contou tudo pra Marilene foi a Natália, não foi nem a Silvana. Então, a Silvana não tá pedindo a ajuda da Marilene. Para início de conversa, a Silvana nem
pediu desculpas, não tá pedindo ajuda. Ela tá vivendo a vida dela achando que a Marilene ainda acredita nas mentiras que ela contou. Então, ao meu ver, é que, Marilene, siga sua vida em paz, vá fazer suas coisinhas, não inventa moda, você já tá morando sozinha, tem suas coisinhas, você falou que conseguiu aí retomar sua vida e ter uma vida financeira boa, vai viver isso, aproveitar a sua vida e não encontra caroço para se coçar, entendeu? Porque tem vezes que eu falo a gente porque eu também sou assim um pouco, sabe? No passado. Hoje em dia eu percebo mais as coisas. Porque às vezes a pessoa não tá nem pedindo nossa ajuda. A gente tá oferecendo uma coisa que a pessoa nem pediu, entendeu? E às vezes a gente procura sarna para se coçar. Porque a vida tá tranquila e a gente quer resolver problema dos outros. Porque às vezes a nossa vida tá bem resolvida, mas a gente quer resolver o problema da outra pessoa. Aquela pessoa precisa da minha ajuda, mas a gente tem que entender que a pessoa não pediu nossa ajuda. Às vezes a gente tem que entender que a pessoa nem quer nossa ajuda. E além do mais, depois dessa discussão com a Natália e a Silvana no trabalho, tá uma confusão no trabalho, porque diz que a briga foi feia, na frente de outras pessoas lá no trabalho, na frente de cliente, enfim, porque eu falei escola, mas eu tava dando um exemplo aqui. E corre o risco da Natália e a Silvana ser mandada embora. As duas. E aí eu te pergunto, Marilene, você quer esse caroço no seu angu outra vez? Entendeu? Você já viveu essa experiência, você estava muito sobrecarregada, você quer esse problema para você de novo? Vai viver sua vida com o Thor, sabe? O Thor hoje tá grande, tá feliz, tá grandão. Vai viver sua vida com ele e deixa essa história de lado. Esquece, para de ver ela, para de responder. A pessoa mentiu pra você falando de um diploma, a pessoa comprou diploma, a pessoa tá usando droga no trabalho. Entendeu? Esse não é o seu papel. Não é o seu papel, tá? Eu entendo que quando a pessoa, ela tá mal, ela realmente precisa de ajuda, mas todas essas informações que a Marilene recebeu não foi nem através da Silvana, foi através da Natália. Então eu acho essa situação muito complicada, eu acho melhor deixar isso de lado. E assim, existe um monte de opções, um monte de pessoas nesse mundo, sabe? Você tem que olhar muito por esse lado também. A Silvana não é a última pessoa do planeta nesse mundo que tá disponível aí pra você. Pelo visto, ela nem tá. Entende? Emocionalmente disponível, querendo estar com você. Se ame mais. Tem um monte de gente aí que poderia e gostaria de ter um relacionamento com alguém bacana como você. Às vezes, a impressão que a gente tem é que não vai ter outra pessoa. Mas tem, gente. Sempre tem. Sabe? É isso. Cansei só de imaginar essa história. Deixe a opinião de vocês no nosso grupo do Telegram, na plataforma de áudio onde você nos ouve, ou no nosso grupo do WhatsApp. Sejam moderados e cautelosos no momento de comentar e dar sua opinião. E é isso. Eu não acho que vale a pena. E uma outra coisa. Quando elas se encontraram naquela festa e tal, a Silvana veio com um papo de que tava com muita saudade do Thor e que o Thor era o nenenzinho dela. Cachorro esse que ela sempre falou que não queria e que não estava disposta a pagar por nenhum gasto desse cachorro. Tudo bem, Marilene assumiu essa responsabilidade e nunca pediu para ela ajudar. Mas virar e falar que estava com saudade do neném, até chamar ele de filhinho? Ai, gente, me poupe. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima história. Deixa a opinião lá de vocês. Um beijo!